convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós jamais estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim, também, vós não podereis dar frutos, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanecer em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora, como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, e deis muito fruto, e vós torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Podemos aplaudir a palavra de Deus. Queridíssimo Padre Roberto, queridos irmãos e irmãs, demais sacerdotes aqui presentes, a liturgia de hoje é muito providencial. O Evangelho de hoje para essa solenidade que nós praticamente estamos celebrando aqui hoje, esses 9 anos, quase uma década de serviço a Deus e ao seu povo. Uma das imagens mais belas de Jesus Cristo, além do pastor, é a videira. A videira é aquela que dá fruto. Jesus sempre está falando com o povo, sempre está ensinando, sempre está anunciando e apresentando o Pai ao povo. Só que Jesus utiliza sempre imagens alegóricas, exatamente aquelas imagens para que as pessoas pudessem entender. E na grande maioria, Jesus está falando para pescadores, agricultores, pessoas simples, pessoas do campo, pessoas que estão realmente sedentos da presença de Deus. Esse Deus que Jesus está apresentando. O Pai, como diz o Evangelho, é o agricultor, o dono da vinha. Jesus é esta videira e nós somos os ramos. Esses ramos que são enxertados, sobretudo quando nós fomos batizados, nós fomos enxertados nesse corpo de Cristo, nesta videira que dá vida. Nós, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho hoje é muito claro que aquele que não permanece na videira morre, porque está sem a presença da seiva que é o Espírito de Deus. Sem o Espírito de Deus, nós não temos vida. Podemos andar como os transeuntes para cima e para baixo. Podemos caminhar, mas sem vida. Porque exatamente estar na presença de Deus, estar enxertado nesta videira, que podemos dizer, simbolizar ainda melhor a igreja, que a igreja é esse corpo de Cristo visível. Quando nós muitas vezes perguntamos onde está a igreja é esse corpo presente, visível de Cristo na terra. Nós estamos enxertados neste corpo de Cristo. E é exatamente aqui que nós recebemos esta vida do Senhor. E o Senhor fala exatamente
exatamente para aqueles que amam que é necessário, muitas das vezes, podar para que fique realmente belo e que dê fruto. E os frutos de uma árvore, se nós olharmos bem, os frutos de uma árvore, as folhas não são para si próprias. A árvore não dá fruto para si própria. A flor não embeleza para si própria, mas embeleza para o mundo, dá fruto para o mundo. Desta forma, muitas das vezes, é a necessidade de podar cada um de nós na nossa vida. Deus por nos amar e nós, por querermos estar cada vez mais enxertados em Jesus Cristo, às vezes nós somos podados. E a poda, muitas das vezes, pode até mesmo causar um tipo de dor, incômodo. Mas Jesus, como nós vimos no Evangelho anterior, como nós vimos no próprio domingo, Jesus não disse aos seus apóstolos, Jesus em nenhum momento disse aos seus apóstolos que a sua caminhada seguir Jesus Cristo não teria a ausência de, às vezes, sofrimentos, às vezes angústias, às vezes solidão. São exatamente as mesmas podas, são exatamente o mesmo sentimento que Jesus viveu, que configura também aquele que o segue no cristão. Mas Jesus também nos diz que estará conosco até o fim dos tempos. Porque a videira que nos dá vida é esta videira que emana para o nosso coração, para o nosso entendimento, para todo o nosso ser, esse Espírito, o Espírito de Deus. Meus queridos irmãos e irmãs, se nós olharmos bem, e cada vez mais, quando o Padre Roberto pediu que eu viesse fazer a homilia, eu fiquei até muito emocionado pelo convite, desse nosso querido amigo. Se nós olharmos, se formos pensar nessa analogia da videira, o sacerdote, ele é configurado a Cristo, supremo, único sacerdote. Mas se nós olharmos bem, nós temos esse ramo robusto, forte, que quando nós olhamos a sério, nós ficamos até um pouco, quem não conhece, fica um pouco apreensivo, mas basta uma palavra, porque o Espírito, meus irmãos e irmãs, o Espírito de Deus, para os frutos, ele transmite bondade, transmite paz, transmite alegria. Esses são os frutos, os ramos daqueles que estão enxertados na videira de Jesus Cristo. E quando nós olhamos o nosso irmão Padre Roberto, nós vemos exatamente isso: a alegria, a bondade, a segurança e a paz de estar na sua companhia. Porque certamente ao longo da sua vida, Jesus também, o agricultor melhor do Pai, podou muitas das vezes esse ramo para que ele crescesse realmente e desse frutos, não somente para si, mas frutos para a igreja, os frutos para cada um de nós. E se fôssemos aqui elencar, de certa forma, cada um a sua experiência com o Padre Roberto, certamente eu vejo um fruto você colheu desse ramo sacerdotal que Jesus cuida. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos e irmãs, que ele é este ramo que nos dá fruto, nos convida também nós, sermos frutos uns para os outros, sermos um ramo que produza bondade, alegria e paz para com os outros. Que tipo de ramo nós somos? Porque Jesus é muito claro: aquele que não dá fruto, ele arranca e joga fora. Mas nós temos a certeza que se nós estamos aqui hoje, é porque o nosso coração deseja permanecer enxertado nesta videira que é Jesus Cristo. E celebrar 9 anos de sacerdócio é esta certeza de que o chamado de Deus não chama os melhores, Deus não chama os mais qualificados, Deus nos chama exatamente olhando as nossas fragilidades para sermos vasos carregando preciosos tesouros dentro de si e a graça de Deus. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, hoje, celebrar o aniversário do Padre Roberto e todos os seus irmãos, em setembro também, do Padre,
ao César, também da sua turma, é recordar exatamente esta graça de Deus, porque tudo é dom e graça de Deus. E nós vimos, logo na primeira leitura, quando se relatava o crescimento do número de fiéis, que a comunidade cristã estava crescendo, a alegria invadia o coração dos discípulos, dos apóstolos, dos anciãos, daqueles mais antigos, os primeiros na fé. Assim deve ser o nosso coração. Nosso coração deve se encher de alegria, meus irmãos e irmãs, porque Deus vive e está presente no meio de nós. E quando nós falamos do corpo de Cristo, presença da igreja, esses ramos, nós também somos igreja. Por isso que cada um de nós deve, em todos os lugares onde estiver, ser esta imagem, esse rosto de Cristo na sociedade, na cidade, aonde você estiver, na sua casa, no seu trabalho, com seus amigos, e ali ser precisando, dando bons frutos também para as pessoas com quem você encontrar. Tive a oportunidade, com a graça de Deus, de conviver com o Padre Roberto, não somente como padre, mas também no seminário. Sempre foi assim. Não mudou absolutamente nada. E todos os padres de nossa arquidiocese, sobretudo aqueles mais próximos, podem dizer e atestar que nós colhemos do Padre Roberto esse fruto da alegria, esse fruto da paz. Porque é um homem que vive realmente para Deus e para os seus irmãos. Por isso hoje nós louvamos e agradecemos a Deus, e como diz o Salmo, nós viemos com alegria à casa do Senhor. E aqui nós vamos permanecer com alegria. Não é uma alegria simplesmente romântica, uma alegria simplesmente folclórica, mas é uma alegria plena de sentido de vida, porque esta alegria não isenta as dificuldades, obviamente, mas é uma alegria da certeza que nós estamos no corpo de Cristo, e é no corpo de Cristo que nós queremos permanecer. E esse corpo de Cristo é a casa do Senhor. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, vamos hoje pedir esta graça, além das nossas intenções, pedir ao Senhor, pelo Padre Roberto e todos os demais da sua turma, mas pedir de modo especial esta oportunidade pelo Padre Roberto, para que ele continue a ser este ramo totalmente enxertado em Jesus Cristo, para que esta alegria que provém dos seus lábios, mas que certamente vem do fundo do seu coração, afinal nós conhecemos o Padre Roberto bastante por essa forma alegre de falar, alegre de abraçar, alegre de estar presente no meio de nós. Oxalá todos nós, queridos irmãos e irmãs, possamos também ser assim para os nossos irmãos e irmãs, aonde estivermos, poder também emanar esta alegria que vem de Deus, esta alegria que vem do encontro com o ressuscitado. No canto de entrada, nós falávamos exatamente isso. Ressuscitou. Cristo realmente ressuscitou. Está vivo, presente no meio de nós. Os discípulos, no início, várias vezes, o Senhor foi preciso mostrar a presença dele, do ressuscitado, no meio deles, para que eles dissipassem todo tipo de treva do seu coração. Peçamos hoje essa graça também, que esse Cristo ressuscitado transborde a mesma alegria do coração do Padre Roberto a cada um dos seus fiéis desta paróquia. Que possamos experimentar realmente esta alegria de ter vindo à casa do Senhor, de saber que nós estamos no corpo de Cristo e que é no corpo de Cristo que nós permaneceremos a ponto de dar frutos também de paz, bondade e alegria a todas as pessoas. Vamos pedir esta graça a Deus no dia de hoje, pelo nosso Padre, o Padre Roberto, para que ele continue realmente feliz, alegre, e que os seus sacerdócios sejam sacerdócios fecundos. Nós dizemos muitas vezes isso aos padres, que os seus sacerdócios sejam fecundos, os seus sacerdócios sejam felizes, mas nós precisamos rezar também pelos nossos padres, vocês de modo especial pelos sacerdotes de vocês, porque o sacerdote fecundo do Padre Roberto será também uma comunidade fecunda na presença de Jesus Cristo. E uma comunidade que dará testemunho também desta alegria e desta vontade aonde estiver.
Peçamos essa graça então pelo Padre Roberto, que ele realmente seja um sacerdote sempre e mais feliz, exalando esta bondade, esta paz e esta alegria própria de quem encontrou-se com o Senhor, de quem está totalmente enxertado nesse Espírito de Deus no Cristo ressuscitado. Que o Senhor realmente abençoe o Padre Roberto e que dê a ele realmente muitos e muitos anos de sacerdócio, que a sua vida, que a sua alegria realmente transpareça para o mundo e nos faça cada vez mais irmãos. Enquanto padres, assim como você, possamos viver esta fraternidade que realmente sustenta a nossa caminhada todos os dias. Deus, muitas das vezes, quando nos perguntamos de que forma Deus está presente na nossa vida, nós temos aqui, muitas vezes, para não termos uma ideia abstrata do amor de Deus, nós vemos aqui a comunidade que reza, que apoia, que caminha junto com o seu Padre, mas nós temos aqui a comunidade sacerdotal, que apoia um ao outro, e é desta forma que Deus mostra o seu amor por nós, e é desta forma que Deus mostra a sua direção e que Ele estará presente também, caminhando conosco em todos os momentos. Louvado seja o Senhor pela tua vida, para que Ele realmente resplandeça em teu ministério. Fomos um instante de silêncio, que as palavras que homilia do Padre Arnaldo magnificam os nossos corações, essas palavras frutifiquem a nossa alma. Irmãos e irmãs queridos, vamos apresentar ao Senhor as nossas ofertas com muita alegria. Possamos ofertar a nossa vida,